Galera, essa aula vai ser sobre mecânica dos solos. Espero que vocês gostem. Ela não tem uma NBR específica, ela é alguns conceitos importantes para serem lembrados para concursos. O link dela tá aí na descrição. Espero que vocês possam ajudar vocês aí nos concursos. Não é uma aula de engenharia civil, é uma aula de engenharia civil para concurso público. Então aqui já tem conceitos que você tem que ter uma base inicial para poder entender. Mas vamos lá então. Quais são as propriedades físicas do solo? São todas essas aí. Tem que ressaltar. Limite de liquidez e plasticidade. Porosidade, saturação são muito importantes. Qual a granulometria da areia, silt e argila? São essas aqui, pessoal. Lembrando que o silt é entre argila e areia, 0,02 mm a 0,075 mm. É o que faz a diferença. E a areia vai até 2 mm. São números para decorar mesmo. Média do peso específico dos sólidos no solo, 2.600 a 2.700 kgf por metro cúbico. Aí estão os índices físicos do solo novamente. Tá aqui porosidade, índice de vazios, grau de saturação. O que é coeficiente de uniformidade, pessoal? É o D60, que é diâmetro para o qual 60% do solo passa na peneira, e o D10, que é o diâmetro para o qual 10% do solo passa. A gente consegue fazer, gente, a curva granulométrica de qualquer solo. Basta ter várias peneiras de vários diâmetros diferentes e ir passando o solo por ela e pesando-o, e dimensionando a porcentagem do solo que passa em cada uma. O coeficiente de uniformidade é D60 sobre D10. Quanto mais próximo de 1, pessoal, esse coeficiente de uniformidade é, mais uniforme é o solo. Quanto maior do que 1, menos uniforme é o solo. O que é consistência? Quais solos apresentam? Resumidamente, é o grau de adesão entre partículas, que acontece em solos argilosos. Quais são os limites de consistência, gente? A gente já viu, são índices físicos também, que é o LL, LP e LC. Existem ensaios para defini-los, que talvez vai dar tempo da gente dar uma olhada em outros vídeos. O que é índice de plasticidade, pessoal? É o limite de liquidez menos o limite de plasticidade. É bem importante isso aqui, ó. É a faixa de saturação na qual o solo, não é sólido, tá? É solo, é plástico. O que é índice de atividade das argilas? É a capacidade da argila influenciar o todo, gente. Entendeu? Tá resumido aqui. O que é compactação? Um processo mecânico visando diminuição de vazios, que pode usar compressores, compactadores, e é feito em camadas horizontais. Essas camadas, gente, normalmente fofas, elas têm 30 centímetros de altura. Podem chegar a 15, 20 centímetros compactadas. Quais são os objetivos da compactação, pessoal? Os objetivos da compactação é redução de vazios, pela expulsão do ar dos poros, e redução da variação volumétrica e permeabilidade. Os dois primeiros equipamentos utilizados na compactação é o motoscraper, que libera o solo, e a motoniveladora, que nivela o solo, tá joia, pessoal? Depois vem os rolos compactadores, etc. Quais são os tipos de ensaio de compactação? Procto-normal, que tem dois tipos, intermediário e procto-modificado, que é o de maior energia, tá bem, pessoal? O que esses ensaios fornecem? Eles fornecem essa curva de umidade por peso específico, que é a curva de saturação. Ou, na verdade, gente, a curva de compactação. Peço desculpas, esquece o que eu disse. Permite saber a umidade ótima para a qual a densidade é a maior. O que é grau de compactação do solo? É o resultado da divisão da densidade em campo pela densidade ótima obtida em laboratório. De acordo com o DNR, essa divisão tem que ser maior que 0,95. E de acordo com o NIST, qual pode ser a variação de umidade do solo na compactação? 3% no máximo. Como se escolhe a área de empréstimo para compactação no campo? Então, gente, por meio de propriedades geotécnicas do material, por meio da distância de transporte, por meio do teor de umidade natural daquele solo. O que acontece em casos de na compactação? Por exemplo, se você passa o rolo compressor com uma umidade alta,
pode acontecer o solo borrachudo, que é devido ao cisalhamento ao longo de planos horizontais. Então, sobre o que é o ensaio de compressão endométrico, gente? Você tem a placa, ela pressiona o solo, né? Tá esquematizado aqui, você tem o extensômetro, você mede a variação dos vazios de acordo com a tensão que é aplicada. Você consegue obter índice de compressão, tensão de pré-adensamento e coeficiente de adensamento. O que é a tensão de pré-adensamento, pessoal? É a tensão a partir da qual o gráfico começa a se comportar na reta virgem, que é isso aqui. É logo esse ponto aqui, tá vendo? Que aqui ele começa a descer mais agressivamente. E é a maior tensão a qual o solo já foi submetido nos milhões de anos que ele existe, tá joia? Que é adensamento segundo Terzaghi, gente. Adensamento ocorre ao longo do tempo pela transferência de carga de poropressão para a tensão efetiva, que é a carga na água do solo para a tensão entre os grãos do solo. Quais as premissas da hipótese de adensamento? É um solo saturado e homogêneo, é a compressão unidimensional, é a lei de Darcy funcionando, é a variação linear do índice vazio com o aumento da tensão efetiva. E essas são as premissas. K0, gente. K0 é a relação entre tensões horizontais e verticais. Por exemplo, você coloca aqui uma tensão vertical num solo e aqui embaixo vai apresentar tensões horizontais que expulsam o solo para a lateral. Nesse sentido, a altura crítica de corte de um talude é a altura para a qual essas tensões horizontais não são bastante para que o talude se rompa, ou seja, a altura para a qual a coesão do solo, a própria coesão, permite cortes verticais sem escoramento. Tá joia? Ela depende da coesão, da densidade e do K0. Gente, é basicamente isso de conceitos que eu tenho sobre mecânica dos solos, que eu acho muito essenciais para qualquer concurso. Vocês já perceberam que os vídeos que a gente faz aqui tem no máximo 5 minutos, a gente tenta não passar disso, para que sejam pílulas de engenharia, de memória, refrescar a memória. Isso aí é para alguém que está indo para um concurso assim, 2 dias antes, quer dar uma revisada nessa matéria, naquela matéria, vê um vídeo, comenta, posta, comenta não, envia para amigos e tamo aí para qualquer coisa, tá joia, pessoal? É isso aí.